Estamos ao vivaço, família Eletrônica Fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui. Eu espero que todos estejam me ouvindo muito bem, tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem, deixa aí no campo de comentários áudio ok, imagem ok, tá bom? Para a gente testar se essa transmissão tá bacana, para que a gente possa, então, falar humildemente aqui para vocês sobre as fontes chaveadas para iniciantes, tá bom? Por que ele é tão interessante assim? Por que eu tenho que aprender sobre fontes de alimentação chaveada, né? Por que a gente tem que aprender sobre fontes de alimentação linear para daí poder chegar lá na fonte chaveada e buscar a faixa preta nessa área também, tá bom? Um abraço para todo mundo que está aqui ao vivaço conosco. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês deixem aqui no chat para mim do número 1 ao número 3, tá bom? Do número 1 ao número 3. O número 1, você vai colocar aqui para mim no chat se você é uma pessoa que está começando agora no mundo da eletrônica. Se você é um faixa branca, tá? Também chamado de faixa transparente ou faixa fantasma, tá bom? A pessoa que está desbravando o mundo da eletrônica agora partindo do absoluto zero. Deixa o número 1 aqui no campo de comentários para mim, tá? Vocês vão deixar também para mim o número 2, se você considera que você é uma pessoa que está num nível intermediário, se está numa faixa azul, faixa roxa, já tem um conhecimento no mundo da eletrônica, está desbravando ela partindo do absoluto zero, tá bom? E já saiu do zero e já tem um conhecimento top de linha, está fazendo curso de eletrônica fácil, domina a soldagem eletrônica, está evoluindo cada vez mais. Deixa o número 2 aqui no campo de comentários para mim, tá? E o número 3 você vai colocar se você se considera um faixa preta, tá bom? Se você já se considera uma pessoa que é especialista no mundo da eletrônica. Se você já está há muito tempo na área, já tem muito conhecimento, porém, você sempre lembra daquilo que o professor Rodolfo, que humildemente está aqui, fala, né? Que ninguém é tão grande que não pode aprender, ninguém que seja tão pequenininho também não possa ensinar. Porque o grande barato da vida da gente, a gente sempre aprender e ensinar para que a gente possa cada vez estar mais completo na vida da gente, pessoal e também profissional, né? E uma outra coisa muito interessante também é que nós profissionalmente e pessoalmente, a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, quando a gente está rodeado de uma família unida chamada família Eletrônica Fácil, a gente automaticamente, com o nosso espírito de compartilhamento de conhecimento, a gente tende a se positivar, ser ajudado e ajudar para que a gente possa, então, tornarmos-nos melhores pessoas, melhores profissionais a cada dia mais no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Fechou? Bom, começando aqui, olha a galera aqui colocando o número 1, o número 2... Faixa Fantasma, número 3, Sebastião. Um abraço, Sebastião, Rosânio. Todo mundo que está ao vivaço, olha lá, 2,5. Muito bom, tá? Pessoal, se vocês têm dúvidas sobre eletrônica, vocês podem aproveitar também sempre as nossas Masterclass ao vivo aqui, para estar colocando no chat, tá bom? A gente vai tentar sempre responder, na medida do possível, todas as dúvidas que vocês vão colocando. Se eu não responder ao vivo, coloque as dúvidas no campo de comentários, tá bom? Que a sua pergunta, a sua dúvida pode ser um tema para uma outra Masterclass, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que a galera sempre faz para mim é a seguinte: professor Rodolfo, tá? Qual é o benefício de eu ter no meu circuito eletrônico ou na minha placa eletrônica que eu estou trabalhando uma fonte de alimentação linear, tá bom? Fonte de alimentação linear, pessoal, é aquela que tem a topologia mais simplificada entre todas as fontes de alimentação. No que consiste basicamente uma fonte de alimentação linear? A topologia dela basicamente vai exigir o quê? Na entrada da rede elétrica, na sua placa eletrônica, um transformador, que tipicamente vai ser abaixador, tá? E aí o nível de tensão abaixador do seu transformador vai ser determinada pelo nível de tensão que os diversos pontos da sua placa eletrônica vão exigir. Então, por exemplo, vamos supor que lá numa central de ar-condicionado, você tem lá um trecho que vai precisar de 12 volts.
Vamos supor que numa placa de automação de portão você vai ter um trecho lá que vai precisar de 12, de 5, de 15. Vamos supor que você tem lá uma fonte de alimentação que é aplicada a sistemas de automação eletropneumático. Você tem uma carência lá de 24 volts contínuo, tá? O que acontece? Esses níveis de tensão vão determinar o nível de saída do trafo abaixador ou os níveis, porque não necessariamente o trafo abaixador de uma fonte de alimentação linear, ele precisa ter um TAP só de saída, né? Um enrolamento só de saída. Pelo contrário, ele pode ter um enrolamento primário e 2, 3, quiçá até 4 enrolamentos secundários, tá bom? E aí nessa fonte de alimentação linear, o que acontece? Você vai ter ali um nível de tensão que os periféricos da placa vão exigir que ele seja constituído dessa forma, e o nível de corrente dele também vai ser a partir do quê? Da somatória das correntes consumidas na placa eletrônica. Então, como que você escolhe a corrente de um transformador abaixador de uma fonte de alimentação linear? Você escolhe a partir do nível de consumo de corrente da carga que vai estar consumindo todo esse potencial de fornecimento lá do enrolamento do seu transformador. Então, se você tem lá um enrolamento secundário de 12 volts RMS alternado e a somatória de corrente naquele trecho lá vai ser de 2 amperes, então o trafo tem que ter 12 volts no secundário, 2 amperes, tá bom? Se você tem um conjunto que vai consumir 24 volts lá na sua placa eletrônica, os 24 volts eles vão ser consumidos então de forma show de bola, e se eles consomem 3 amperes, o teu trafo vai ter que, então, fornecer 24 volts, 3 amperes. Ah, professor, mas se eu tenho 24 volts lá na saída e outro enrolamento de 12 volts e 24 volts. 12 volts, 2 amperes, 24 volts, 3 amperes. Então, o que acontece? O teu trafo, você sabe que nos transformadores, tá? E isso vale para qualquer transformador, você dimensiona também o transformador a partir da potência dele. Tá bom, gente? E o que eu quero dizer com isso? Que a potência do transformador, quando você coloca na sua placa, na sua fonte de alimentação, tá? A potência do primário do seu transformador, ela vai ser equiparada com a potência do secundário, certo? Então, o enrolamento primário, ele tem que ser dimensionado de forma que o enrolamento primário, ele consiga ter uma potência suficiente para que, eletromagneticamente falando, as transferências consigam ser executadas com sucesso lá no secundário. Então, se a potência do secundário é 12 vezes 2, que dá 24 volt-ampere, que é a potência total aparente, e o outro enrolamento tem 24 volts, 3 amperes, você tem o quê? 24, 48, 72 volt-ampere. 72 volt-ampere mais 24 volt-ampere, então você tem o quê, gente? 96 VA. Então a potência total aparente, gente, do secundário é de 96 volt-ampere. Então qual que é a potência total aparente do primário também? Tem que ser pelo menos 96 volt-ampere, considerando que esse transformador é um transformador ideal, tá bom? Deixa a hashtag transformador ideal aqui no campo de comentários para a gente ver quem está engajado com essa Masterclass e deixa o seu like sempre, tá bom? E aí, escolhido o transformador da sua fonte linear, o que você vai fazer então? Você vai buscar o dimensionamento, né, na próxima etapa da fonte linear, que é exatamente quem? Você tem ali na próxima etapa a retificação. Então, abaixou a tensão, etapa número 1, anota aí. Etapa número 1 da fonte de alimentação linear. Diminuição da tensão. Transformador abaixador. Etapa número 2, retificação. Perfeito? E aí, retificação ela pode ser de meia onda, ela pode ser de onda completa com 2 diodos, ela pode ser com ponte de diodos usando 4 diodos, tá? Retificador de meia onda você pode usar, não tem problema, porém, o aproveitamento do retificador de meia onda, como o próprio nome diz, é basicamente de 50% da onda total alternada para conversão em contínuo. Isso vai impactar o que na sua fonte? Isso vai impactar automaticamente o filtro capacitivo, porque se você retifica metade da onda senoidal em onda contínua, automaticamente para você manter um sinal linear lá na saída da tua fonte de alimentação, você vai precisar de mais armazenamento. Então, vocês vão perceber que em fontes de alimentação com topologia, onde tem o retificador de meia onda, o capacitor de filtro ele tem que ter quase que o dobro do valor do capacitor que a gente teria ali na
na retificação de onda completa, por exemplo, com ponte de diodos ou com 2 diodos, fazendo a retificação usando o transformador com derivação central, tá? Porém, em alguns casos de baixo consumo de corrente elétrica, então, por exemplo, tem lá um trecho, lá na sua fonte de alimentação, que tem um consumo só de 100 mA, pô, 100 mA, então você pode fazer um retificador de meia onda, coloca um filtro lá e show de bola, tá bom? Vai conseguir manter linear a tensão ali no teu filtro capacitivo com baixíssimo ripple, baixíssima ondulação e tá tudo certo. Fechou? Aí você pode usar então na retificação meia onda, onda completa, com 2 diodos ou com 4. Essa é a próxima etapa. Perfeito? E o dimensionamento do diodo você vai fazer a partir do quê? Do IF e do VR, tá bom? IF é a corrente máxima que vai passar por aquele trecho do circuito, é o forward current dos diodos, tá bom? Eles têm que suportar, então se você vai usar um diodo, retificador de meia onda, ele tem que suportar toda a corrente daquele trecho da sua fonte. Então se você vai usar ali diodos para você fazer retificação na fonte de alimentação dos 12 volts, 2 amperes, os diodos precisam suportar pelo menos os 2 amperes, tá bom? Se você vai trabalhar com 24 volts, 3 amperes, os diodos vão ter que suportar os 3 amperes naquele trecho na retificação do teu circuito. Perfeito, gente? Tranquilo? Se você está entendendo, deixa a hashtag entendido, professor, aí no campo de comentários e vamos para cima. Quero ver a participação de vocês, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A tensão reversa que o diodo vai ter que suportar ali, gente, tá bom? A tensão reversa que o diodo vai ter que suportar, ela é uma tensão reversa que vai ser a máxima aplicada nos terminais, tá bom? Quando ele está em bloqueio, perfeito? E aí, qual que é o dimensionamento que você pode fazer? Você pode pegar a tensão que está saindo dele, contínua, e dobrar essa tensão por fator de segurança, tá bom? Então, por exemplo, vai sair 24 volts ali, 30 volts. Pô, então coloca um diodo que suporta 60 volts e tá show de bola. Legal? Por exemplo, nas famílias dos retificadores aí, um N4007, 5407, esses diodos eles suportam na região de bloqueio até 1000 volts, né? O 5407 até 800 volts, se não me engano. Então, pô, é uma tensão de bloqueio no momento que ele está bloqueando a passagem da corrente na sua polarização reversa, muito mais do que suficiente, então, para que ele possa funcionar de forma maravilhosa, show de bola e espetacular, tá? E aí, depois da retificação, vem o filtro capacitivo, que você vai dimensionar a partir do nível de corrente de consumo, vai dimensionar a partir da tensão de ondulação aceitável lá na entrada dos reguladores de tensão, que é a próxima etapa. Então, dimensionou a partir da ondulação corrente de consumo, automaticamente você já consegue dimensionar o teu filtro capacitivo, né? E a frequência do ripple, que geralmente é 120 Hz, porque o dimensionamento do filtro capacitivo, gente, o dimensionamento do filtro capacitivo é a partir do valor de consumo de corrente, ripple, e a frequência da saída do retificador, que tipicamente é o dobro da frequência de entrada. Então, se entra lá 60 Hz, você vai ter dobrado o valor de 120 Hz. Tá bom? Beleza, e a próxima etapa o que é? É o conjunto de reguladores de tensão. Então, se você tem reguladores de tensão, uma necessidade de tensão ali de 5, de 12, de 20, de 30 volts, ali na saída você vai dimensionando os reguladores de tensão, que podem ser por CI, então 7805, 7812, um LM 317, você tem um LM350, você tem alguns reguladores tipo Buck, também chaveados, você tem reguladores com diodo Zener de transistor, então você vai dimensionando os reguladores de tensão a partir do set point que você precisa lá na sua saída. Perfeito? Nos reguladores de tensão, que é a etapa, então, vamos lá, transformador 1, retificador 2, filtro 3, regulador 4. No regulador você coloca os capacitores de desacoplamento de ruídos de alta frequência, que você não precisa tipicamente dimensionar, porque o próprio datasheet recomenda para você. Tá bom? Ele vai falar lá no datasheet. Ó, usa aqui capacitor de desacoplamento de 330 nano e 470 nano, ou 100 nano e 330 nano, tá bom? Se o teu capacitor, né? Se o teu regulador está muito distante na placa eletrônica ali do filtro, você pode colocar um outro capacitor eletrolítico na entrada e na saída para continuar a linearização ao máximo da tensão que está chegando nele e que vai sair dele também. Legal? Então, esse é um conjunto, é uma venda casada que vem do regulador com
o nosso querido conjunto de capacitores para eliminação de ruídos e estabilização de tensão também. Lembrando que eliminação de ruídos são usados tipicamente capacitores cerâmicos, tá bom, pessoal? Que são capacitores velozes, que são capacitores que são despolarizados, porém, para que ruídos de alta frequência sejam desacoplados, é o melhor capacitor a ser utilizado. Capacitor de alto armazenamento de cargas e energia, capacitores eletrolíticos, polarizados, capacitores de tântalo também, tá bom? E aí, na sua saída, você vai ter automaticamente esse nível de potencial pré-estipulado pelo teu sistema de regulação lá, e show de bola, tá prontinho para que tua carga possa funcionar com sucesso. Legal? Beleza? Essa topologia básica, mais básica de fontes de alimentação possível. É claro que você deve estar se perguntando, pô, professor, mas eu tenho um regulador aqui que suporta no máximo 1 ampere, 2, 3, o que eu posso fazer para aumentar essa corrente elétrica? Você pode colocar um transistor de bypass, 1, 2, quiçá até 3 transistores de bypass. Você pode colocar diodos de proteção, você pode colocar varistores para você estar trabalhando sempre na proteção contra surto, pode estar colocando fusível, você pode estar incrementando ainda mais a tua fonte de alimentação linear, para que você possa tornar ela ainda mais faixa preta. Porém, a topologia básica é exatamente nessas etapas que eu falei aqui para vocês, tá bom? Benefícios da fonte de alimentação linear, gente, tá bom? Um abraço para todos que estão ao vivaço, tá bom? Um abraço Zenilton, um abraço Carlos Flávio, cara lá da praia, show de bola. A Mauri, Victor Freitas, todo mundo que está ao vivaço aí conosco e todos os demais, tá bom? Deixa a hashtag Estou ao Vivo aí aqui no campo de comentários. Legal? Pessoal, benefícios da fonte de alimentação linear. Gente, topologia simples, componentes simples que você acha praticamente em qualquer local. Fonte de baixo custo, porque são componentes eletrônicos que exigem tecnologia simples de aspecto construtivo, tá? Facilidade de dimensionamento, facilidade de projeto, poucos ruídos e interferências eletromagnéticas, tá bom? Por quê? Porque a única frequência que você está trabalhando tipicamente na tua fonte de alimentação é a frequência de 60 Hz que está entrando ali, né? Então está entrando 60 Hz, na retificação está saindo 120, você tem ali o trabalho do regulador de tensão para ajustar essa tensão lá na saída e o máximo que vai ter o quê? Alguma frequência ruidosa que vem da rede, mas aí não é uma frequência ruidosa da sua fonte de alimentação. Pode ter alguma interferência eletromagnética de algum equipamento que está trabalhando próximo à tua fonte, está gerando ali uma irradiação eletromagnética que pode fazer esse campo eletromagnético variável induzir alguma corrente parasita na sua placa, mas é o mínimo, gente, tá bom? É o mínimo de frequência ruidosa possível, tá? A frequência que vai estar ali permanentemente fundamental, o que é? Se você tivesse que analisar um gráfico no âmbito das frequências, né? Você vai ver 60 Hz e vai ver 120 Hz e show de bola, tá bom? Um abraço para todo o interior de São Paulo, Bauru, todo mundo que está ao vivaço aqui com a gente, tamo junto, um abraço para o Rio de Janeiro, um abraço para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, todo mundo que está ao vivaço aqui na família Eletrônica Fácil, tá? E aí, pessoal, o que acontece, então? Como não tem muitos ruídos, quando você trabalha, por exemplo, com sistemas de áudio, então quando você tem lá uma placa de um amplificador, quando você tem uma placa eletrônica onde você tem lá na saída, tipicamente um alto-falante que está recebendo um sinal amplificado e vai ter ali uma etapa de potência, né? Qualquer ruído que esteja na sua fonte e que possa estar saindo ali, e que possa estar chegando no alto-falante, pode gerar o quê? Tipicamente uma percepção de um sinal ruidoso ali no alto-falante. E isso daí automaticamente pode prejudicar a qualidade do som. E quando você faz, então, uma fonte de alimentação linear para esse âmbito dos amplificadores de áudio, para circuitos que você quer ter o mínimo de ruído lá na saída, a fonte linear ela vai contribuir demais para que isso não aconteça, tá bom? Esse ruído não apareça lá. E aí, então, a qualidade do seu som e a preocupação que você tem que ter com esses ruídos vindos da fonte de alimentação vai ser ultra mega menor quando você usa a fonte de alimentação linear, a topologia da fonte de alimentação linear, tá bom? Então, o que acontece? Para esse tipo de aplicação, né, inclusive, uma vez o nosso querido amigo e aluno Amarildo, da turma do curso de Eletrônica Fácil, estava fazendo esses testes na prática, e ele fez um vídeo muito massa e mostrou lá, professor,
quando a gente aplica fonte de alimentação linear aqui, o som está sendo perfeito. Quando eu estou colocando uma determinada fonte chaveada, aqui tem um ruidinho que eu captei com o osciloscópio aqui. Então, nesse caso, a fonte de alimentação linear facilitou demais a aplicação nesse âmbito, tá? É uma das explicações aqui. E a fonte de alimentação linear é aquela que você pode colocar para rodar muito facilmente, pessoal, com uma plaquinha pequena, com componente simples, com custo baixo, você consegue fazer de forma incrível, show de bola sensacional, já faz a sua primeira fonte de alimentação top de linha, tá? Desvantagem da fonte de alimentação linear, pessoal. Ó, a primeira desvantagem que eu vejo da fonte de alimentação linear é a baixa flexibilidade. Deixa aí a hashtag para mim no campo de comentários. Baixa flexibilidade da fonte linear, tá bom? Por quê? Porque, tipicamente, na fonte de alimentação linear, você vai alimentar ou em 127 volts ou em 220 volts. Então, o seu equipamento, ele acaba tendo uma monotensão de alimentação na entrada. Então, você fica preso a um nível de potencial de tensão da sua rede elétrica para estar alimentando a tua fonte de alimentação linear. Perfeito? Mas por quê, professor Rodolfo? Vamos lá. Primeiro, né, fato número 1. Se você tem uma fonte de alimentação linear com trafo, transformador em primário com possibilidade de alimentação em 127 volts, perfeito? Isso quer dizer o quê? Que ele foi dimensionado para que o primário ele tenha uma tensão de isolação entre as espiras da bobina do primário, né? Ele foi dimensionado para uma isolação de 127 volts, tipicamente, tá? Quando você dobra, por exemplo, se liga esse primário em 220 volts, o que vai acontecer? Você tem ali um potencial de tensão dobrado em relação ao 127. Esse potencial dobrado, ele pode fazer com que a isolação premeditada da bobina, de cada espira lá do primário, não seja suficiente para isolar eletricamente, com o dielétrico planejado ali, uma espira da outra, não isolando uma espira da outra, automaticamente você pode ter mini arco elétrico de uma bobina para outra, e esse mini arco elétrico de uma bobina para outra vai gerar um aquecimento, gerando aquecimento, automaticamente o esmalte da bobina derrete, derretendo o esmalte da bobina, a bobina começa a encostar uma na outra, gerando um curto-circuito total na bobina do primário, gerando um curto-circuito total. Esse aquecimento exorbitante vai fazer o que automaticamente a possibilidade de romper lá a bobina do primário, então a bobina do primário vai deixar de funcionar, então você acaba queimando a bobina primária do seu transformador por esse motivo. Perfeito? Porque ele não está preparado para trabalhar dessa maneira. Perfeito? Então, esse é um dos motivos de você queimar o transformador, né? E não sei se já aconteceu com vocês de vocês queimarem um transformador por ligar ele em 220, ele era primário 127, deixa a hashtag já aconteceu comigo aqui no campo de comentários, tá bom? Comigo já aconteceu, e acho que com a maioria das pessoas que já ligou algo na tomada já aconteceu algum dia que era para alimentar no 127 e você acaba ligando no 220, né? Sem falar que se não queimar o transformador, o que vai acontecer com a tua placa? Pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte, que se você tem um equipamento lá, que o primário dele vai trabalhar com 127 volts, tá bom? E você liga no 220, o transformador da fonte linear, o que ele vai fazer? Ele tem a famosa relação de transformação, gente. E o que é a relação de transformação? É a relação de adaptação de um nível de tensão no primário para o secundário. Então, por exemplo, se você tem um transformador que é 10:1, a cada 10 volts do primário, você tem 1 volt no secundário. Então, ele vai abaixar 10 vezes a tensão lá no secundário. Fechou? Se você tem um transformador 10:1, 127/12, por exemplo, 12.7, né? E o teu circuito, que está todo ali no secundário, está preparado para trabalhar com 12, para retificar, filtrar, regular tudo isso e muito mais. E os capacitores de isolação, né, os capacitores de filtro, capacitivo e estabilização, eles têm uma tensão de isolação de aproximadamente 15, 18 volts, tá? Porque é o suficiente para trabalhar nesse limite.
Quando você coloca o 220 no fator 10 para 1 vai sair 22 volts lá na saída. Esse 22 volts é RMS. A hora que você retificar e filtrar, você vai filtrar o pico. E o pico o que é? É raiz de 2 vezes maior que o RMS. Então, 22 vezes o raiz de 2 vai dar aproximadamente uns 30 volts, né? Esse 30 volts contínuo, quando aplicado lá nos capacitores eletrolíticos do teu sistema, esse potencial ele vai superar o potencial que aquele capacitor suporta, automaticamente ele vai começar a inchar, vai começar a estufar e pode vir até explodir na tua placa eletrônica, tá bom? E é claro que daí o capacitor explodindo, o que vai acontecer? Já não vai ter mais a estabilização de tensão e isso gera um efeito cascata de um mau funcionamento lá na tua fonte. Sem falar que essa tensão que fez o capacitor estourar, ela pode estar entrando no regulador, que também pode não ser dimensionado para aquele nível de potencial e que automaticamente já pode fazer com que lá na saída você tenha uma tensão errada do regulador também, que você não estava esperando, e essa tensão pode ir para uma carga e pode queimar a carga, por exemplo, se ela trabalhar com um nível de tensão super sensível, né? Imagina uma carga que tem que trabalhar com 3.3, se ela recebe 5, 6, 7 volts, ela pode vir a queimar, pode vir a entrar em curto também. Tá bom? Então, automaticamente esse efeito cascata na fonte de alimentação linear, de você dobrar a tensão da entrada, isso vai dobrando a tensão na saída, gerando uma queima consecutiva, né? É horroroso. Então, a fonte de alimentação linear, ela não admite, em hipótese alguma, uma flexibilidade gigante de funcionamento, né? Em relação à variação da tensão entrada para o nível que você quer obter lá na saída, tá? Outra coisa que a fonte linear não admite também, a gente falou de sobretensão, né? Uma coisa que a fonte de alimentação linear não admite, pessoal, é subtensão. E o que é subtensão? Subtensão é quando você tem uma tensão ali na alimentação menor do que o esperado. Então, às vezes acontece, tá bom? Às vezes acontece da concessionária, CPFL, Electro, enfim, qualquer concessionária de energia, ela tem uma diminuição no âmbito da tensão, né? Então, por exemplo, de 127 cai ali para 90 volts, né? E aí depois volta para os 127. Se você pega na fonte de alimentação linear de 127 se abaixa para 90, 80 volts, esses 90, 80 volts, eles vão ser transformados lá no transformador de saída, um transformador de diminuição de tensão, de forma equiparada ao fator 10 para 1. Então, se você esperava entrar com 127 e sair 12.7, entrou 80, vai sair 8. E pode ser que esses 8 volts deem todo o dimensionamento do teu circuito de fonte de alimentação linear, pode ser que ele não seja suficiente para, por exemplo, você alimentar um eixo da sua placa que ia funcionar com 12 volts. Então, essa subtensão vai gerar uma subtensão também lá na saída da fonte, o que vai fazer com que a carga consumidora, seja um conjunto de motores, seja servomotores, sejam solenoides, seja uma fita de LED, seja um sistema de amplificação de áudio, seja o que for, vai gerar uma subtensão tremenda nesse caso também. E aí, subtensão, automaticamente, se ela estava com alta potência, abaixa a tensão para que a potência continue alta, a corrente tende a subir. E aí o esforço elétrico do equipamento sobe, pode gerar um sobreaquecimento nele, pode vir a apresentar uma falha nesse equipamento também. Tá bom? Porque você vai estar fazendo um esforço já exagerado nele, né? Todos os motores, quando você aplica uma tensão um pouco mais baixa do que o nominal dele, ele, para manter o torque, para manter a sua força mecânica gerada pelo trabalho elétrico, ele tende a aumentar um pouquinho a circulação de corrente para que ele possa, então, fazer essa compensação, tá? Então, isso acontece também na prática. Então, uma das causas de motores queimarem é por subtensão, tá bom? Por o campo eletromagnético está tentando fazer o movimento acontecer e a carga que está no eixo do motor ser maior que essa força e acaba travando o eixo lá do motor, você gera um sobreaquecimento lá nas espiras do teu motor, que pode fazer ele queimar, pode fazer ele entrar em curto, tá bom, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a fonte de alimentação linear, ela tem um grande problema relacionado à sobretensão e à subtensão, né? E a galera sempre pergunta para mim, professor, você já queimou capacitores? É claro que sim, né? Não tem jeito. Porque isso aí acontece com todo mundo que está aprendendo eletrônica partindo do absoluto zero, tá? Já aconteceu comigo, como
pode ter acontecido com todos vocês, tá bom? Beleza? Hashtag tamo junto, já queimei os capacitores aí no campo de comentários, tá? E o seu like é muito importante. Gente, e o que acontece então? A fonte de alimentação chaveada, ela veio no mercado para sanar exatamente esses problemas de sobretensão, subtensão, flexibilidade de tensão de alimentação na entrada no circuito com saída fixa, determinada pela topologia, né, da fonte de alimentação chaveada. E é por isso que em muitos equipamentos hoje, em muitas fontes de alimentação, hoje, você olha na sua fonte de alimentação e lá ela marca, por exemplo, de 90 a 250 volts, de 90, de 70, de 80 até 240 volts, né? E aí cada fonte vai determinar o quê? Os seus limites de operação prática, tá bom? Quando você enxerga, né, por exemplo, tem lá a fonte do carregador do teu celular, a fonte do teu notebook, ou equipamentos que saem que são bifásicos, né? E você olha esse range, a chance é muito grande de você ter nessa fonte de alimentação uma topologia de fonte de alimentação chaveada, tá? Então, a pergunta é assim, professor, olhando para um equipamento, para a etiqueta do equipamento, é possível eu analisar se a fonte de alimentação que está ali dentro dele é linear ou chaveada a partir do que está marcado, das características técnicas de alimentação dele? A resposta é sim. Você pode fazer uma análise prévia, tá bom? Então, por exemplo, está marcado ali alimentação 127, saída 12 com uma potência de tantos watts. Pô, pode ter uma fonte de alimentação linear ali? A chance é grande, pode ter sim, tá bom? E, ao mesmo tempo, se você olhar um nível de tensão flexível na entrada, de 90 a 240, a chance de ter uma fonte de alimentação chaveada ali é muito grande também. Então, isso já pode trazer para você informações importantes para começar a fazer o mapeamento dessa fonte para saber como testar ela, como saber se o funcionamento dela está ok ou se não está, tudo isso e muito mais, tá bom? Agora, existem alguns equipamentos, tá? Que eles têm fonte de alimentação chaveada. Olha que interessante isso, né? Inclusive, eu estava conversando com isso sobre esse assunto, né, com o David da equipe Eletrônica Fácil, né? E a gente estava batendo um papo sobre uma fonte de alimentação que estava lá trabalhando no equipamento que ele estava fazendo manutenção. A gente analisou junto e a fonte de alimentação do equipamento era chaveada, tá? Só que era com mono-intensidade de tensão, com uma intensidade de tensão só. Ou seja, ou era 127 ou era 220. Mas eles devem estar se perguntando, professor, mas por que isso, né? Porque, gente, uma das coisas que faz muita assistência técnica ganhar dinheiro, né? Inclusive, isso acaba sendo bom para a gente que trabalha com manutenção eletrônica, enfim, né? Diz que o ditado fala assim, né? Pimenta no olho do outro é refresco, mas olha só. Uma das coisas que faz ganhar muita grana é o fato das pessoas alimentarem, tá bom? Alimentarem o equipamento com nível de tensão errado, tá? E aí, os equipamentos, né? Eles são vendidos 127 ou 220, certo? E aí, se é 127, a pessoa liga no 220, vai lá, queima aquele trecho lá da placa eletrônica e tal, a pessoa leva na assistência e a assistência acaba ganhando grana com isso, né? Enfim. Só que daí, o que acontece, gente? Né? O Victor falando ali que o pai dele já queimou várias potências ligando os 220. Pois é, então. Só que o que acontece? O grande truque dessa placa eletrônica, pessoal, acreditem se quiser. Na placa tem lá na fonte de alimentação chaveada dela, tem um jumper SMD que, se você soldar o jumper de um lado, ele prepara a alimentação da fonte de alimentação chaveada para 127, e se você colocar o jumper do meio para cima, trocar ele do meio para baixo, você direciona a tensão para alimentar a fonte chaveada em 220, ela vai funcionar do mesmo jeito. Ou seja, a placa é a mesma para ambos os equipamentos. A placa é a mesma.
Então, você tem lá equipamento 1, que está vendendo lá, 127, ou equipamento 2, que está vendendo lá, o mesmo equipamento, só que em 220, a única coisa que muda na placa é um jumperzinho que está selecionando internamente na placa, ali numa soldinha, para 127, e na outra, ele está soldado na outra posição para 220. Só isso. E olha que louco, né? Ele pegou essa placa eletrônica aí, analisou, né? E tinha queimado um trechinho dela lá, aí ele analisou que se ele tirasse esse jumper do 127 e ligasse no 220, a malha de circulação da corrente ali na fonte de alimentação chaveada mudaria e o circuito naquele trecho estaria íntegro, ou seja, o equipamento do cliente, se ele tivesse a possibilidade de trabalhar com ele no 220, ele funcionaria normalmente e está tudo certo. E foi o que aconteceu. Né? O David pegou, trocou o jumper ali de 127, ligou no 220, né, na soldagem eletrônica, ligou no 220 da casa dele, testou por várias horas o equipamento funcionou com sucesso, e com isso ele possibilitou para o cliente dele, né, que possivelmente na compra de uma placa nova ia pagar cerca de R$1.000, R$1.200, ele possibilitou uma manutenção por um preço muito menor, o que o cliente pagou muito feliz, gerou um puta resultado para ele, até porque uma outra placa eletrônica desse equipamento sairia muito caro e demoraria muito tempo, ele precisava daquele equipamento para ontem, como todos os clientes, né? Tá bom? E esse é o diferencial da gente conhecer eletrônica, né, gente? É a gente possibilitar para o cliente inúmeras alternativas, facilidade e também ganhar muito dinheiro com isso a partir de um trabalho honesto que a gente fez, né? Então, o cliente economizou cerca de metade do preço, você, com o teu conhecimento, com o teu valor hora, conseguiu ter um lucro também, todo mundo saiu feliz, e mais uma vez a eletrônica trouxe uma libertação técnica de um problema que poderia ser condenado por muitos técnicos, né? E automaticamente com isso, a gente consegue trazer a felicidade para todo mundo, né? Mas voltando para a topologia da fonte de alimentação chaveada, pessoal, o que acontece, tá bom? A diferença da fonte de alimentação chaveada em termos da sua topologia, né? Para a fonte de alimentação linear é a seguinte, é que na fonte de alimentação linear, a etapa 1 é a diminuição da tensão. Então, você tem 127 ou 220 volts entrando no primário de um transformador e ele baixando para 12, 24, 15, né? Conforme eu já expliquei para vocês na Masterclass. Na chaveada, não. Na chaveada, a etapa 1 é a retificação, gente. Isso sem falar das proteções, tá bom? A gente está falando da estrutura elementar de funcionamento, tá bom? Beleza? Tem as proteções por varistor, por fusível, por NTC, capacitores X e Y, tá bom? Você tem ali dispositivos, você tem indutores para diminuição da EMI, né, interferência eletromagnética, mas a gente está falando aqui da característica elementar dela para vocês entenderem o funcionamento, tá bom? Beleza? Aí o que acontece, pessoal? Na fonte de alimentação chaveada, então, etapa número 1, retificação. Então, entrou a tensão da entrada, independente se é 127 ou 220, variando de 90 a 240 tipicamente, você já pega e já retifica isso, transforma o alternado em contínuo. Então, anota aqui para mim no campo de comentários o seguinte, que a etapa 1 da fonte de alimentação chaveada elementar é a retificação. Anota aqui para mim ver quem está participando. Etapa 1, retificação aqui no campo de comentários, tá? Etapa número 2, retificou, você vai ter o filtro capacitivo, tá bom? Etapa número 2, filtro capacitivo da sua fonte de alimentação chaveada, tá? E é nesse filtro capacitivo, gente, olha só, que tipicamente nessa linha, nessa malha do filtro capacitivo da fonte de alimentação chaveada, na etapa número 2, anota aí, etapa número 2, filtro capacitivo, é nessa etapa, pessoal, que você vai encontrar a maior tensão da sua fonte chaveada, que pode chegar ao quê? Qual é a tensão que você pode encontrar nesse ponto? Você pode pegar os 220 volts, né, ou até 240 volts, vezes raiz de 2, que é a tensão de pico, perfeito? Se você fizer aí 220 vezes raiz de 2,
vai dar 300 e poucos volts, 311 volts, 320 volts, tá? Então é por isso que esse é o motivo dos capacitores da fonte de alimentação chaveada, ali do link DC, né? Da etapa dele de filtro e estabilização de tensão, lá da sua fonte chaveada, deles terem uma altíssima tensão de isolação. Então anota isso aí também para vocês não esquecerem, tá? Que o motivo do capacitor da fonte de alimentação chaveada próximo ao retificador de entrada ser tão grande e de ele ter uma tensão de isolação próxima a 400 volts, tipicamente, tá? É porque nesse ponto do circuito você vai ter a maior tensão encontrada na fonte de alimentação, tipicamente, tá? E essa tensão pode chegar aos seus 320 volts. E é por isso, pessoal, que quando você vai fazer manutenção em fontes de alimentação chaveada, você tem que ter muito cuidado com a sua segurança. O motivo de você ter muita segurança, de você ter a utilização contínua dos EPIs, equipamentos de proteção individual, como luva, como óculos de segurança, como bota, né, o seu calçado de segurança, durante a utilização das fontes chaveadas, na manutenção, é que o nível de tensão nesse trecho do seu circuito, pessoal, é muito grande. Isso pode, gente, gerar um choque elétrico muito perigoso para vocês, né? Eu escuto, infelizmente, né, muitas pessoas comentarem em alguns vídeos do YouTube aqui do canal Eletrônica Fácil, onde eu uso luvas, eu uso óculos, eu uso bota, eu uso pulseira, né, com proteção ESD. E o pessoal fala assim, ó, professor, já faz 20 anos que eu trabalho, na área de eletrônica e nunca tomei um choque de alta intensidade, nunca voou um pouquinho de uma gotinha lá de solda no meu olho, nunca voou nenhum terminal de componente no meu olho, nunca tomei um choque elétrico perigoso, né? E tudo isso aí de proteção é tudo balela. Pessoal, eu sou totalmente contra esse tipo de afirmação, tá? Porque a segurança é sempre em primeiro lugar, e é por isso que eu recomendo isso, tá bom? Olha lá, o Adriano comentou aqui, né? Alta tensão lá no capacitor de micro-ondas, né? Tensão gigantesca, lá quilovolts, né, Adriano? Né? E o que acontece, pessoal? O acidente ele acontece tipicamente no momento que você está mais descuidado, é naquele minutinho que você falou, eu não vou pegar a luva porque eu tô com preguiça. Eu não vou usar a bota porque não faz o mínimo sentido. Eu trabalhar aqui só com 5 volts, com 12 volts. Eu não vou colocar meu óculos de proteção porque essa soldinha aqui e tal, esse terminal que eu vou cortar nunca vai no meu olho. É exatamente nesse momento que esse tipo de acidente acontece. Tá bom? Já aconteceu, pessoal, quando eu estava soldando placas eletrônicas, inclusive isso acontece muito, tá? Se já aconteceu com vocês, depois dá um toque aqui também no campo de comentários, tá? Quando você trabalha com placa eletrônica muito oxidada, placa eletrônica muito suja, placa eletrônica muito contaminada, placa eletrônica que estava, por exemplo, sujeita a maresia, né, lá no litoral, placa eletrônica muito velha, e você vai fazer uma manutenção eletrônica, tá bom? Vai fazer uma manutenção eletrônica. Quando você vai fazer a soldagem, quando você vai adicionar solda nova nos terminais de componente que você vai remover, por exemplo, acontece de você aplicar, por exemplo, um fluxo ali, e você ir derreter a solda ali, e dar uns estralinhos assim, ó. Dá uns estralinhos naquele ponto, e gotículas de fluxo de solda quente e de resquícios de solda e oxidação, elas acabam dando umas puladinhas assim, ó. Aquelas gotinhas marrons, gotinhas pretas, que é a sujeira que está saindo junto. E isso daí, gente, já aconteceu de eu estar fazendo a soldagem ali de uma microeletrônica para fazer a manutenção e gotículas dessa voar, por exemplo, no meu óculos de proteção. Né? E qual que é a temperatura que está ali? 350, dependendo, até 400 graus. Imagina isso caindo no seu olho, pessoal. Qual que é o perigo disso? Total. Vai queimar a sua vista pelo fato da alta temperatura e também vai ter o prejuízo ali, porque
as substâncias químicas usadas na solda, elas vão estar reagindo ali com o teor, isso pode gerar um preço gigantesco para você. E quanto vale uma visão da gente? Da mesma maneira que eu já cortei terminal de componente, o terminal já voou, também bateu no óculos de proteção, né? Então o pessoal comentou aqui, né? O Flávio comentou, pô, já encostei minha mão no ferro de solda. Putz, isso acontece direto, né? E se você usa luva de proteção, ameniza demais todo esse problema, né, Flávio? Não é verdade? Além disso, pessoal, a utilização da luvas e a utilização da bota aumenta a tua resistência corporal na escala de mega-ohms. Aumentando a sua resistência corporal na escala de mega-ohms, você tem que, se porventura você tocar num potencial de 300 volts, pela lei de Ohm, 300 dividido por 1 mega-ohm, você vai ter 300 microampere circulando no choque elétrico que está sendo submetido a você. Tá bom? E aí 300 microampere é uma corrente perigosa? Nem tanto. É indesejado? Qualquer corrente que circule pelo corpo humano é indesejada. Porém, a sua resistência corporal, como está muito alta, você vai tocar ali e a sensação do choque elétrico vai ser muito, muito menor. Então, te protege demais. Tá bom? E se você não está usando o teu EPI e tiver uma circulação de miliamperes no caminho que vai passar pelo teu coração, pode gerar uma fibrilação, teu coração pode parar de bater e pode ter um acidente. Então, aquele papo que eletrônica não precisa de EPI, não precisa de equipamento de proteção individual, pessoal, não levem esse discurso para frente. Pelo contrário, compartilhe sempre o discurso que a proteção individual é que garante a sua vida e a sua segurança do seu trabalho. E é isso que você quer e que a sua família quer durante o seu trabalho, com o maior prazer de desbravar o mundo da eletrônica. Lembra sempre disso, tá? Beleza? O Zenilton comentou aqui, ó, já queimei o dedo, já voou o fluxo no meu olho, justamente nos momentos que eu estava com descuido, né? Vai ser só rapidinho, é só uma soldinha, né? Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Mas voltando ao assunto da etapa número 2, então, pessoal, ali naquele trecho da sua placa eletrônica, inclusive, tá? Ó, nas placas eletrônicas que você faz a análise delas, pode estar nesse trecho da placa eletrônica uma marcação chamada assim, ó, hot. Tá bom? Quem já viu essa marcação na placa eletrônica? Marcado assim, ó, hot. Quando você olha na placa eletrônica e está marcado naquele trecho ali, através do bottom silk, né, que é o silk branco da parte de baixo de marcação, a máscara de componentes da parte de baixo, ou no top silk, que é a máscara de indicação da parte de cima, tá? Quando está marcado ali hot, vocês já viram essa marcação nas placas? Aquilo ali indica que naquele trecho da sua placa eletrônica você tem tipicamente o maior nível de tensão dessa placa, que é geralmente no link DC dela, que é geralmente o quê? No filtro capacitivo que está armazenando os 300 e tantos volts, tá bom? Então tomem muito cuidado, tá? E aí, pessoal, depois do filtro capacitivo, o que vai acontecer? Você vai encontrar na sua fonte de alimentação chaveada essa tensão indo para um circuito integrado. Olha só. Então, na fonte chaveada, o coração dela de funcionamento e que determina todo o equilíbrio dela de funcionamento, tanto no primário quanto no secundário, é o CI oscilador, é o CI chaveador. E esse CI chaveador é o cara que vai pegar essa tensão contínua de um nível de 300 volts e vai enviar essa tensão para o primário de um transformador, chamado de transformador Chopper, e ele vai mandar uma tensão para o primário do Chopper, que ele basicamente tem como a tensão ideal para que você possa ter um objetivo de tensão lá na saída de forma incrível, show de bola e sensacional, acontecendo com sucesso. Tá bom? Então, etapa 1, retificação. Etapa número 2, filtro capacitivo. Etapa número 3, CI oscilador. Perfeito? Anota aí no campo de comentários para mim, tá? Beleza? Etapa número 3, anota aí para mim. Etapa número 3. Perfeito? CI oscilador. CI oscilador. Ok? Um grande abraço para a FNIRS oficial. Thanks a lot to stay right here, my friend. E o que acontece então, pessoal? Automaticamente,
Esse CI, pessoal, ele vai mudar a tensão do primário do trafo Chopper para você ter uma tensão lá no secundário. De que maneira? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho, gente, um objetivo de ter 12 volts lá na saída da minha fonte de alimentação chaveada, tá? Perfeito? E aí você alimenta a sua fonte de alimentação chaveada em 127. Interessante. 127 volts vai retificar, vai filtrar e vai chegar lá no CI oscilador. Ele vai mapear essa tensão entre os pinos de VCC e GNT, belezinha, né? Ele vai enviar uma tensão para o primário do Chopper através de uma modulação chamada PWM, que é a modulação por largura de pulso, tá? Que ele sabe que com 127 volts na entrada, retificando e filtrando, vai mandar uma tensão lá para o primário do Chopper que naquele chaveamento, naquela largura de pulso PWM, vai induzir uma tensão de 12 lá na saída, de forma show de bola. Tá bom? E aí o que acontece? Se o cliente ele alimenta em 220 a fonte de alimentação chaveada, você não concorda que aumentou muito o potencial da entrada, gente? Que retificando e filtrando não vai aumentar muito essa tensão? Se ele mandar essa mesma tensão que ele estava mandando para o primário do Chopper, se ele mandar essa mesma tensão que estava mandando para o primário do Chopper em 127, em 220, se ele deixar o PWM igualzinho, se ele mandar a tensão igualzinha ali para o primário do Chopper, o que vai acontecer? Automaticamente, como quase que dobrou a tensão da entrada, dobrando a tensão do primário do Chopper, vai dobrar a tensão na saída e vai desregular tudo lá na frente. Então, o que ele faz, gente? O que o CI oscilador ele vai fazer? Automaticamente, quando ele detecta a mudança da tensão primária, dobrando a tensão do primário, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a largura do pulso do PWM para deixar menos tempo o primário do Chopper ligado. Deixando menos tempo o primário do Chopper ligado, automaticamente ele consegue induzir o mesmo valor de tensão lá na saída que antigamente e ele mantém os 12 funcionando de forma show de bola. Por exemplo, um exemplo bem básico, tá? Se para 127 volts RMS lá na entrada, ele deixava o primário do Chopper em 50% do dead cycle do PWM, ou seja, ele deixava metade do tempo o primário do Chopper ligado e metade do tempo desligado. Se ele alimenta em 220, ele tem que deixar menos tempo ligado para que a tensão média seja a mesma. Por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que quando eu deixo 50 volts de tensão média no primário do Chopper, na entrada ele induz para 12 na saída. Perfeito? Um exemplo bem simples para você captar isso que eu estou te falando, tá bom? Alimentando com 100 volts na entrada, para que tenha 50 no primário do Chopper, o PWM tem que ser de 50% do dead cycle. Porque ele vai deixar metade do tempo ligado o Chopper, metade do tempo desligado. Estando o PWM metade do tempo ligado e metade do tempo desligado, a tensão média, como que você calcula lá no primário do Chopper tipicamente, pessoal? Você faz o seguinte, você pega a tensão máxima vezes o percentual da onda PWM que está ligado. Então, se você pegar 100 vezes 50% da onda quadrada lá do PWM que está ligado, 100 vezes 50% dá quanto? 50, né, que é a tensão média do primário, vai induzir 12 no secundário, e aí a fonte vai estar funcionando lá com 12, conforme o seu esperado, tá? E aí, gente, o que acontece? Se você alimentar em 200, né, dobrou o primário por 200. Só que você precisa manter os 50 ali no primário. Então, eu posso manter o ciclo de trabalho, o dead cycle do PWM 50%? Não, não posso, porque se eu mantenho 50, a média ali no primário do Chopper vai ser de 100. 200 vezes 50% dá 100. Então, o que eu preciso fazer? Diminuir a largura do pulso para 25% ligado e 75% desligado. Automaticamente, 25% de dead cycle, nessa explicação simples que eu estou te dando, tá, pessoal? 25% lá no primário, lá do Chopper, de 200, que é o máximo, 25% de 200 dá 50, que é o que você precisa
para então manter o nível de 12 lá na saída e ele funciona de forma incrível, show de bola e sensacional, tá? Da mesma maneira que, tá bom? Se você tivesse uma tensão abaixo de 100 volts, você precisa aumentar o duty cycle para aumentar a tensão média. Subiu de 200, diminui o duty cycle para diminuir a tensão média no primário, e você sempre manter a tensão média do primário do chopper constante, para ele manter a saída lá no chopper constante e a tua fonte funcionar com sucesso, tá? Então, quem determina essa flexibilidade da variação da tensão na entrada e automaticamente tensão contínua lá na saída é o duty cycle do PWM gerado pelo nosso querido CI oscilador, CI chaveador da nossa fonte de alimentação chaveada. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, o grande X da questão na fonte chaveada, o cérebro de tudo da fonte chaveada é o CI chaveador, é o CI oscilador. Tá bom, gente? Beleza? Então, fiquem ligados nisso, tá? Então, etapa número 1, retificação. Etapa número 2, filtro. Etapa número 3, oscilador. O oscilador, pessoal, tipicamente ele pode ter um MOSFET, né, que vai ser o elemento de potência que vai estar controlando a corrente do primário do chopper. Esse MOSFET pode ser interno dele ou externo, tá bom? Aí vai depender da topologia da fonte. Beleza? Então, o transformador chopper, ele vai estar ali na etapa número 3 junto com o CI oscilador. Perfeito? Tranquilo? Então, retificação, filtro, transformador chopper com oscilador. Legal? É claro que daí, junto com o primário do chopper, automaticamente, por você estar ligando e desligando ele em alta frequência, você precisa de algumas proteções para que o CI oscilador não queime. Então, você tem ali diodo de roda livre, junto com o primário do chopper. Você tem ali circuito snubber, você tem inúmeros circuitos ali junto ao primário do chopper para que você possa amenizar possíveis defeitos que podem aparecer no CI oscilador e no MOSFET de potência que controla o primário da sua fonte de alimentação chaveada, tá bom? Beleza? Mas tudo isso daí está dentro desse bloco, legal? Beleza? E o que acontece, pessoal? Um dos grandes benefícios também da sua fonte de alimentação chaveada é o tamanho do transformador chopper, né? Porque o que acontece? Os transformadores de fonte de alimentação linear, os trafos de alimentação linear, gente, tá? Geralmente, eles possuem o seguinte aspecto. Quanto maior é a corrente da sua fonte de alimentação, maior é o tamanho do trafo, porque automaticamente o condutor vai ficando com uma seção maior, com uma bitola maior, né? Das bobinas, e isso aí acontece mesmo, tá bom? Só que aí, para você ter um núcleo do transformador, que tipicamente é feito de chapas de ferro-silício, tá? Com chapas de topologia E, junto com chapas de topologia I, fechando ali no núcleo, no carretel do transformador, para que você tenha ali um fluxo magnético sendo dissipado nas chapas do núcleo do seu transformador. E para que ele possa ter o campo eletromagnético suficiente do primário com o secundário, para que uma alta corrente elétrica seja induzida, para que você possa ter uma boa indução, para que você possa ter um bom funcionamento de ambas as bobinas, o aspecto construtivo do trafo vai ficando cada vez maior. E aí, se você pega um transformador de fonte linear com um transformador, por exemplo, de 5 amperes, de 10 amperes, você vê um transformador gigante, né, na fonte de alimentação linear, gigante mesmo. E com as placas eletrônicas tendo a exigência de nos produtos, tá? Nos produtos, você ter um circuito cada vez mais miniaturizado, menor, né? Por exemplo, muitas vezes você olha para o carregador do teu celular, e você fala assim, ó, meu Deus, o carregador aqui está falando que ele pode trabalhar com 3 amperes, com 5 amperes, mas lá na minha fonte de alimentação linear, o transformador de 5 amperes é assim, ó. E o tamanho do carregador do meu celular é assim, pequenininho. Como que isso é possível? Isso é possível, gente, através do núcleo de ferrite do transformador chopper. Porque o núcleo de ferrite do transformador chopper, ele tem uma característica eletromagnética
muito mais potencializada do que o núcleo de ferro-silício. Então você consegue ter um rendimento, uma relação de transformação eletromagnética com o núcleo de ferrite muito maior do que no transformador de chapas de ferro-silício. E aí, para que isso aconteça, para que esse núcleo de ferrite funcione com sucesso, ele precisa de uma alta frequência de operação. Quando o núcleo de ferro-silício, enquanto o núcleo de chapa de ferro-silício, ele trabalha muito bem em frequências baixas, 60 Hz ou 50 Hz, que são tipicamente a frequência da rede, os transformadores Schoper que possuem tipicamente o núcleo de ferrite, eles precisam trabalhar na frequência de kHz, para que eles possam ter o seu trabalho acontecendo com sucesso, tá bom? E é por isso que a frequência da fonte chaveada tipicamente vai trabalhar na faixa dos seus 10 kHz, 20 kHz, quiçá até 100 kHz, porque essa frequência ela vai ser casada com a frequência das bobinas do transformador Schoper, casado com o núcleo de ferrite do transformador. E aí, com esse núcleo de ferrite miniaturizado, você tem praticamente a mesma intensidade eletromagnética falando, a mesma capacidade do que um transformador de chapas de núcleo de ferro-silício muito maior. Então, com o transformador Schoper com o núcleo de ferrite, você conseguiu miniaturizar o funcionamento dos transformadores em placas eletrônicas, deixando o teu produto muito menor, fazendo a mesma coisa, só que a condição para que isso funcione muito bem é trabalhar numa frequência maior, na escala de kHz. É por isso, então, que as fontes chaveadas e os transformadores, aliás, os chaveadores das fontes chaveadas, eles vão trabalhar nessa etapa de kHz, tá bom? Nessa frequência de kHz. E aí, né, muitas pessoas perguntam assim, professor, se eu trocar um Schoper de uma fonte chaveada por outro Schoper, um trafo Schoper de uma por outra, que tem a pinagem igual, só que eu não sei as características dele, pode funcionar com sucesso? A questão é a seguinte, ele vai funcionar se ele for dimensionado, se o transformador Schoper for dimensionado para a mesma frequência de operação do chaveamento e para o mesmo âmbito de tensão e corrente. Se isso for verdade, perfeito. Agora, se não, o que vai acontecer? Se um transformador, você teve o dimensionamento dele para uma fonte chaveada trabalhar em 10 kHz e você coloca 100 kHz nele, o que vai acontecer na característica de impedância lá da bobina do seu transformador Schoper? Você vai ter um aumento significativo da impedância dela, principalmente no fator de reatância indutiva. Por quê, pessoal? Toda bobina de qualquer indutor tem uma característica chamada indutância, né? E a indutância e o indutor, toda bobina, quando você submete ela a uma frequência, aparece nessa bobina uma resistência, né, que é chamada de reatância indutiva. Quanto maior é a frequência, maior é a reatância indutiva. Então, se você pega um Schoper que era para trabalhar em 10 kHz, e você trabalha em 100 kHz no chaveamento, automaticamente você tem 10 vezes mais reatância indutiva, isso mexe na impedância da bobina, e isso mexe na circulação de corrente, que vai automaticamente, por consequência, mexer também no potencial de indução eletromagnética, que automaticamente vai mexer lá no secundário, então a sua fonte tende a não ter um excelente funcionamento com sucesso, tá? Inclusive, você pode ter um superaquecimento do seu transformador Schoper, ele pode vir a ter um problema de trabalho também, tá bom? E é por isso que a gente sempre tem que orar ao Senhor e aos deuses da eletrônica para o transformador Schoper não queimar, para ele não entrar em curto e não entrar em aberto, porque, sem dúvida, nas fontes de alimentação chaveada, ele é um dos principais caras que você vai ter muita dificuldade de achar no mercado para fazer a troca na manutenção. Quem aí já teve problema com o transformador Schoper de não encontrar no mercado? Deixa a hashtag já tive esse problema aqui, professor. Tá bom? E isso acontece muito, porque os transformadores Schoper, dificilmente você acha um código nele para achar um datasheet, para você poder comprar ele com sucesso. Então, é muito problemático você curar problemas de transformador Schoper em fontes de alimentação chaveada, tá? Quem já passou por esse problema, conta aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Se o problema for o CI oscilador, se for o CI chaveador, você consegue arrumar muito mais fácil, fazer uma manutenção muito mais fácil no fonte chaveado do que no transformador Schoper, conforme eu expliquei aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer então? Etapa número 1, retificação. 2, filtro.
3, chaveamento com transformador Chopper. Etapa número 4, essa tensão que está sendo induzida no primário, vai ser aplicada, né, uma reação lá no secundário. Essa tensão vai ter uma tensão de perfil alternado também, né? Essa tensão alternada, para que você transforme em contínuo lá na frente, você vai precisar retificar de novo. É por isso que nas fontes de alimentação chaveada você vai encontrar mais de uma retificação. Você tem retificação no primário e você tem retificação no secundário de novo. Então você converte de CA para CC, CC para CA, CA para CA, né, lá no secundário do Chopper, e daí CA para CC. Perfeito? E aí, o número de retificações que você vai ter lá na saída do teu Chopper é proporcional ao número de enrolamentos que ele tem, né? Às vezes você tem no mesmo Chopper várias derivações. Então, você tem a derivação lá no Chopper de 12 volts, você tem a derivação no Chopper de 15 volts, de 5 volts, de 3.3 volts. E aí por isso que em muitos secundários de Chopper você vê lá vários diodinhos de retificação, várias retificações e vários filtros capacitivos, cada um de cada retificação realizada lá no secundário. Olha só que interessante, né? Então, essa é a etapa número 4, são as retificações do secundário, para transformar a tensão induzida lá no secundário do Chopper de alternado para contínuo de novo. E aí, a etapa número 5 é o filtro estabilizador de cada uma dessas tensões retificadas, tá? E aí, o que acontece, gente? O fato é o seguinte, que um dos caras mais importantes para o teu circuito de fonte de alimentação chaveada funcionar é a etapa número 6, que é o feedback, tá bom? E aí, encerrando essa masterclass, legal, para depois a gente fazer uma masterclass falando de topologia de fonte, entre outras coisas que a galera tem perguntado, tá? O feedback é gerado tipicamente, pessoal, por o conjunto de funcionamento do nosso querido TL431, que é um diodo Zener de tensão de referência variável, conforme você projeta ali ele com os resistores do circuito eletrônico, tá? E essa tensão de referência vai junto com um optoacoplador. E esse optoacoplador, ele vai ter... o optoacoplador é tipicamente um circuito integrado, que ele tem dois lados, né? Então você tem um LED com luz infravermelha de um lado e você tem um transistor lá de saída. E aí como é que acontece o funcionamento dele? O LED ele vai estar do lado do secundário e o transistor vai estar do lado do primário ligado lá no seio chaveador. Qual que é a sacada do funcionamento da fonte chaveada? Tá? A nossa querida saída, ela vai fazer o quê, gente? Muito obrigado, José Miramontes, pelo superchat. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado pelo nosso superchat de $5. Obrigado, viu, meu querido? Isso ajuda demais a gente continuar com o nosso trabalho incrível, show de bola, sensacional. Tá bom, José? Obrigado, viu, pelo carinho. E quem quiser apoiar o nosso canal também, fica à vontade. Toda ajuda no superchat é bem-vinda para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais sensacional para vocês, tá? Obrigado do coração, José. Continuando, o LED, gente, ele vai estar do lado secundário e o transistor do lado primário. Se eu tenho uma tensão na minha saída, ok, no nível que eu preciso, eu vou ter um nível de intensidade de acendimento do LED que vai polarizar o transistor do optoacoplador e ele vai mandar um sinal para o chaveador falando, ó, tá tudo ok. Se esse LED aqui da saída estiver acendendo mais do que o normal, quer dizer que está tendo mais tensão do que eu preciso. Se tem mais tensão do que eu preciso, o que eu preciso fazer aqui com o seio chaveador? Diminuir o duty cycle do PWM. Para diminuindo o duty cycle do PWM, diminuir a tensão de saída e eu voltar aquele LED na intensidade natural do funcionamento da minha fonte. Então, se o LED está acendendo muito, ele vai saturar mais o transistor do optoacoplador, que vai avisar lá, o chaveador falou, amigão, tem muita tensão lá na saída, diminui o duty cycle aí. Automaticamente ele diminui o duty cycle, diminui a tensão da saída, o LED volta a acender da forma original, que manda lá o sinal para o transistor falando para o sei, ó, agora tá show de bola. Da mesma maneira que se eu tiver uma subtensão, na entrada, o que vai acontecer lá na saída? O LED vai acender bem fraquinho, não vai? O LED do optoacoplador acendendo bem fraquinho vai polarizar bem pouco
a base optoacoplada do transistor de feedback. E esse transistor ele vai avisar o chaveador e falar assim, ó, amigão, LED lá está acendendo muito fraco, arrepio da cycle aí, o LED lá acender mais, indicando que a sua fonte aí sim vai funcionar com sucesso. Então, baixa tensão na saída, o LED do optoacoplador vai acender pouco, polarizando de uma forma menos intensa o transistor optoacoplado, que fala para o chaveador aumentar o duty cycle, o que o chaveador faz? Aumenta a largura do pulso, induz a tensão maior na saída, que faz o LED voltar ao normal, e aí então a sua tensão na saída lá da fonte chaveada, ela fica sempre linearizada e estável a partir do funcionamento de chaveamento primário, secundário, feedback, tudo isso numa malha de realimentação fechada, para que então você possa ter, a partir das diversas variações da entrada, um valor fixo sensacional funcionando na sua saída. Tá bom? E esse é o grande segredo da topologia de fonte de alimentação chaveada. Etapa número 1, retificação, etapa número 2. Filtro, etapa número 3. Chaveador com chopper, etapa número 4. Retificação do secundário, etapa número 5. Estabilização de cada etapa de saída, etapa número 6. Optoacoplador de feedback. Tá bom? E com isso, então, a fonte chaveada de forma elementar, da forma mais simplificada possível, faz com que o funcionamento das nossas fontes aconteça de forma incrível, show de bola e sensacional, e por mais que as variações da entrada aconteçam, a saída continua plena, linda e maravilhosa, show de bola e espetacular. Tá bom, galera? Esse é o grande segredo da nossa fonte de alimentação chaveada. Se vocês gostaram, gente, deixa a hashtag entendi e aprendi, professor, aqui no campo de comentários. Arrepie o seu like, a sua inscrição no canal. Eu tenho um convite ultra, mega sensacional para vocês. Que convite é esse, tá? Clicando no link aqui da descrição do vídeo, e no comentário que está aqui fixado, tá bom? Beleza? E aqui também nos comentários fixados, você acessa lá o cursoseletronicafácil.com.br e você se inscreve na semana da Eletrônica Fácil, que é uma semana, um evento 100% online, 100% gratuito, que tem como meta principal o quê? Ensinar a você a fazer a sua primeira manutenção de placa eletrônica partindo do absoluto zero, para você que não sabe nada, para você que está começando no mundo eletrônico, hoje eu tenho uma certa experiência, vale muito a pena se inscrever. É só acessar o link, deixa lá o seu nome e seu e-mail, clica no inscrever e entra no grupo VIP do WhatsApp, porque lá a gente vai mandar todas as aulas, lá a gente vai mandar todos os materiais extra, links para exercícios e ao final da semana da Eletrônica Fácil, nós vamos comemorar o aniversário do curso de Eletrônica Fácil. E comemorando o aniversário do curso de Eletrônica Fácil, quem ganha o presente são quem? Vocês. Quem aí quer um presentão do Eletrônica Fácil? Deixa a hashtag quero presente aqui no campo de comentários, tá bom? E nós vamos dar um presentão, um descontaço, tá bom? Vamos economizar uma grana gigantesca para poder se inscrever no curso de Eletrônica Fácil, para aprender eletrônica com a gente, não sozinho, mas acompanhado pela nossa família Eletrônica Fácil, para que a gente possa proporcionar para vocês a realização do sonho de aprender eletrônica partindo do zero com a didática. Eletrônica Fácil, que vocês estão aqui vendo que é super bacana, divertida, descomplicada, é sensacional. E é claro que lá tem muita teoria, prática, simulação de circuito, soldagem, dessoldagem, desenvolvimento de placas eletrônicas, desenvolvimento de um monte de coisa bacana para que você possa buscar a faixa preta, então não sozinho, mas acompanhados pela nossa família Eletrônica Fácil, tá bom? Então clica no link que eu estou deixando aqui para vocês. Se inscreve lá na nossa semana da Eletrônica Fácil, 100% online gratuito, você não paga nada. Compartilhe esse link com seus amigos também, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? E o outro convite que eu tenho aqui para vocês, meus queridos amigos, é acessar esse outro link aqui, ó, tá bom? Da nossa querida loja Eletrônica Fácil. Então, se você quer comprar utensílios, itens, ferramentas e muito mais para deixar a sua bancada de eletrônica cada vez mais faixa preta, recheada de coisas incríveis, top de linha e sensacionais, conhece a nossa loja oficial, se cadastra lá, você ganha 5% de desconto na primeira compra. Pagando também no boleto e no Pix também tem mais um desconto, tem frete grátis para algumas situações também. Então tem área de soldagem eletrônica, programação de Arduino, módulos, ferramentas, tudo isso e muito mais. Clica aí, conhece lá a loja eletronicafácil.com.br, tá bom? Posso contar com vocês do dia 24 ao dia 27 na Semana da Eletrônica Fácil. Clica no link lá,
Vejo vocês nesse evento top de linha, incrível e sensacional, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem participado dessa Masterclass e vamos para cima que a qualquer momento tem mais live, tem mais aula top de linha sensacional do fundo do coração do professor Rodolfo para todos vocês, tá bom? Tamo junto, um forte abraço para vocês, vamos que vamos, vamos para cima, valeu e até mais!